Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender um pouquinho mais sobre estatística e probabilidade. Para esta aula vamos revisar distribuição normal utilizando fórmulas e também o Excel. Na probabilidade normal, utilizamos a média e o desvio padrão. A fórmula que é usada para encontrar a área de uma curva é esta, só que ela é muito trabalhosa. Então, nós vamos trabalhar com esta outra fórmula, que é da tabela Z. Nós vamos transformar uma variável em Z crítico, utilizando a média e o desvio padrão, e a variável que está sendo procurada. Depois do uso dessa fórmula, que é a transformação da variável num score, utilizando a tabela Z, vamos obter a probabilidade desejada. Observe o exemplo. Se x é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, com média igual a 80 e desvio padrão igual a 10, pede-se. Item A. Qual a probabilidade de x ser menor que 72? Observe o gráfico, que fica melhor para a gente entender o que o exercício pede. Então, nós temos uma média, que é 80, fica no meio, e menor que 72, à esquerda do 72. É esta área que eu vou procurar, que eu vou encontrar, que é a resposta do item A. Vamos agora calcular os valores da variável padronizada Z. Item A, x ser menor que 72. Vamos substituir o 72 no lugar da variável, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Encontraremos z igual a menos 0,80. Utilizando a tabela Z, você vai procurar na linha 0,8 e na coluna 00, porque somando 0,8 mais 00 vai dar 0,80. Lembrando que esse negativo não tem na tabela. É apenas para indicar que está à esquerda da média. O número que eu procuro é o 0,2881, que ele está na intersecção da linha e coluna. Lembrando que o número 72 ele foi convertido em menos 0,80, a média em 0. Esse 0,2881 é a área compreendida entre 72 e 80. 0,2881. E nós temos aqui essa curva que tem 50% para cada lado da média. Então, eu quero encontrar esta área aqui, que está destacada. Eu vou fazer 50%, que é toda essa área, menos o pedaço que não me interessa. E aí, resolvendo este cálculo, eu vou encontrar 21,19%. Vamos calcular a probabilidade de x ser menor que 72 utilizando o Excel. Observe que com a fórmula nós encontramos a probabilidade. Só que no Excel é um pouquinho diferente, mas a resposta tem que ser a mesma. Então vamos lá. Cria-se uma planilha, você coloca a média para você identificar. O desvio padrão no caso era 10, a média era 80. 72 é o número que eu quero saber que seja menor que ele. Lá no gráfico nós padronizamos, deu menos 0,80. Observem, menos 0,80. Então eu vou padronizar isso aqui. De que forma? Vou colocar igual, padronizar, x, ponto e vírgula, média, ponto e vírgula, desvio padrão. Então aqui eu vou digitar nesse formato. Igual, padronizar, já vai vir aqui a dica do Excel, vou entrar com o x, ele está no C9. C9. E aí eu vou colocar ponto e vírgula, depois a média, ponto e vírgula, e o desvio padrão. E fecho, ele vai dar menos 0,80, que era o valor padronizado equivalente ao número 72. Agora, nesta outra célula, eu vou entrar agora com a distribuição normal, que ele vai te dar a porcentagem daquela área menor que 72. Então, eu vou entrar com o valor x, que é o 72,
média, ponto e vírgula, desvio padrão e o valor cumulativo. E nesse caso, vai ser verdadeiro. Então, vou digitar desta forma. Ok? Vamos ver como é que fica. Igual, distribuição normal. Vamos voltar aqui, que eu tenho que colocar sem o R. Distribuição normal. Agora sim. Clico aqui. Vou entrar com o X, que é o 72, ponto e vírgula. A média, que é 80, ponto e vírgula. O 10 é o desvio padrão, ponto e vírgula. E vou digitar verdadeiro. Quando eu fechar isso, ele vai me dar o valor de 21,19. Esse 21,19 eu vou converter em porcentagem multiplicando por 100. Então, vai dar 21,19%. Essa é a resposta do item A, o x ser menor que 72. Utilizando o gráfico, nós já havíamos encontrado. Vamos resolver agora o item B. Qual a probabilidade de x ser menor que 82? Vamos desenhar o gráfico e o 82 está à direita da média. Vamos converter esse 82 em uma variável z. Utilizando a fórmula, vamos colocar o 82 no lugar do x, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Encontramos z igual a 0,20. Recorremos à tabela z. 0,20 é equivalente a 0,0793. Então, esse 0,0793 é esta área entre o 80 e o 82. À esquerda do 80 é a metade. Se queremos saber toda esta área, nós vamos somar as probabilidades. A metade mais o que eu acabei de encontrar na tabela. Você vai encontrar, então, 57,93 para x ser menor que 82. Vamos utilizar agora o Excel para calcular a probabilidade de x ser menor que 82. Utilizando aqui o gráfico, x menor que 82 é a esquerda do 82. Nós já encontramos essa probabilidade. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Já temos aqui os dados digitados do item A. O que muda aqui, em vez de 72, é 82. Também já padronizado, que nós já aprendemos a utilizar a fórmula. Ok? Agora, nós vamos fazer a distribuição normal para encontrar a probabilidade, utilizando também esse formato da fórmula aqui. Tá? Nós já sabemos como digitar. Multiplicando por 100, nós vamos encontrar a probabilidade igual a 57,93%. No item C, ele quer saber a probabilidade de x ser maior que 70. Utilizando a parte gráfica, percebemos que maior que 70 vai do 70 até o infinito aqui da curva. Vamos converter o 70 num número tabelado z, que é igual a menos 1, tá? À esquerda na média. Utilizando a tabela z, o 1 equivale a 0,3413, que é esta área, 0,3413. E a outra parte é a metade da curva, 0,50. Vamos saber toda esta área, vou somar essas duas áreas. Então, vai dar 84,13% de ser maior que 70. Para calcular o item C, a probabilidade de x ser maior que 70, vamos utilizar o mesmo formato anterior. Com a fórmula, nós calculamos x maior que 70 e encontramos um valor padronizado que era menos 1. Nós já sabemos que digitar o valor padronizado é seguir esse formato. Você digita igual, padronizar, o valor, no caso 70, está na célula C9, a média e o desvio padrão. Quando você der Enter, ele vai te dar menos 1 como resposta. Aqui eu vou calcular, então, a distribuição normal, que é uma porcentagem. Vou introduzir os dados conforme está aqui nesse formato. Só que a resposta que eu vou obter é de 1 menos essa probabilidade, que é 84,13. Ao multiplicar por 100, 84,13% é toda essa área maior que 70, observando o gráfico.
Vamos ao item D. Qual a probabilidade de x ser maior que 60 e menor que 70? Observamos aqui o gráfico. Ele quer saber esta área entre os 60 e os 70. Vamos converter no score Z. Nós temos aqui para os 60, menos 2. Para os 70, menos 1. Utilizando a tabela, 1 é 0,3413 e o 2 é 0,4772. Então, observe que para o 1 é 0,3413. Para o número 2 é 0,4772. É do 60 até o 80. Se eu quero saber esta área, eu faço a maior menos a menor. Eu vou descobrir o que ele pede. Então, a probabilidade vai ser 0,4772 menos 0,3413. Vou encontrar a probabilidade de estar entre 60 e 70, 13,59%. Excel, vamos calcular o item D. Qual a probabilidade de x ser maior que 60 e menor que 70? Na realidade, nós estamos buscando um intervalo que vai de 60 a 70. Repare que esse intervalo está antes da média. Na fórmula, nós utilizamos um formato. Aqui no Excel é um pouco diferente. Observe que para encontrar o valor padronizado, não mudou. É só você digitar o valor igual padronizar, o valor que você quer padronizar, a média e o desvio padrão. Você vai encontrar menos 1 para o 70 e menos 2 para o 60. Observe que é o que nós havíamos encontrado no gráfico. Aqui você vai digitar igual distribuição normal, o valor que você está procurando, 70, a média, o desvio padrão e verdadeiro. Tudo isso separado pelo ponto e vírgula. A mesma coisa eu fiz para o 60. E eu quero agora calcular esta área. Então, eu vou fazer o maior menos o menor. Vou pegar a probabilidade do maior menos o do menor e vou encontrar a área de 13,59%. Essa é a resposta do item D. Item E. Qual a probabilidade de x ser maior que 70 e menor que 85? Olhamos aqui o gráfico. Ele quer esse intervalo entre os 70 e 85. A média encontra-se no meio. Então, eu vou encontrar esta área, mais essa outra, que parece ser o dobro desta, e somar. Então, vamos calcular o score para 70, que dá menos 1 na tabela Z, e para o 80 dá meio. O meio equivale a 0,1915 e o 1, 0,3413. Isso no gráfico, 0,1915 é esta área e o 0,3413 é esta outra área. Vamos somar essas duas áreas e nós vamos ter um intervalo entre 70 e 85, que é igual a 53,28%. Agora vamos calcular o item E no Excel. Qual a probabilidade de x ser um número maior que 70 e menor que 85? Nós estamos procurando esta área. Maior que 70 e menor que 85 é esse intervalo. Então, qual que é a probabilidade de estar entre os 70 e 85? É uma forma também de perguntar. Veja que nós já temos valores padronizados para o 70, que é menos 2, para o 80, que é 0, que é a média, e para o 85, que é 0,5. No Excel, não muda, o processo é o mesmo. Igual, padronizar, entramos com a variável, a média e o desvio padrão. A mesma coisa encontramos aqui para o 85. Então, nós já sabemos padronizar. Agora, a distribuição normal, vou entrar com a variável, 70, a média, o desvio padrão e digitar verdadeiro. Tudo isso separado por ponto e vírgula. Vou encontrar esta resposta, 0,1587. E para o 85, 0,6915. Como eu quero achar a área entre, eu vou usar o mesmo procedimento do item D.
eu vou fazer o maior menos o menor. Então, vou fazer o maior menos o menor, vou encontrar 53,28%, que é correspondente a esta área que nós já havíamos calculado usando as fórmulas. Encerramos por aqui mais uma aula sobre estatística e probabilidade, utilizando fórmulas e também o Excel.